O Jeff ele é amigo do Sumo e do Clarencio, e até certo ponto eu acredito que ele se importa com os dois. Só que uma coisa que eu percebi no Jeff é que ele não aceita nem o Sumo ou o Clarencio estarem acima dele. Isso porque eu já falei aqui algumas vezes, mas o Jeff ele é narcisista, então na mente dele, ele não consegue ver uma pessoa melhor que ele, mesmo que essa pessoa seja algum dos seus amigos. E isso ficou claro no episódio 6 da primeira temporada, chamado O Clarencio Arrumou Uma Namorada. Que nesse episódio, como o nome já fala, o Clarencio arrumou uma namorada. Só que ao invés do Jeff ficar feliz por ele foi com inveja. Era pra eu ser o primeiro do grupo a arranjar uma namorada. Eu sempre fui o bonzinho do grupo. Mas se você é novo por aqui, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio, beleza? Mas voltando ao assunto, apesar que esse episódio ele se concentra mais no Clarencio, eu queria trazer alguns pensamentos meus sobre o Jeff nesse episódio, porque foi uma coisa que me surpreendeu ele agir dessa forma, mas daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E dessa vez começa na escola, onde o Clarencio estava agindo como qualquer garoto. Ele estava brincando de carrinho e fazendo várias manobras. E essa parte foi engraçada porque quando chegou no diário da Ashley, o Clarencio foi super respeitoso e pediu permissão da Ashley para fazer manobras no diário dela. E ela até que foi de boa e acabou deixando. Ashley, eu posso dar um mortal no seu fichário? Pode. E depois que o Clarencio acabou se afastando, ela ficou observando ele, porque é uma atitude um pouco inesperada. E as amigas dela acabou falando que eles são bem próximos, sendo que é uma coisa muito boba. Elas já pensaram que o Clarencio ele estava afim da Ashley, sendo que foi uma interação nada demais que elas acabaram aumentando. E por conta disso, as amigas da Ashley acabou colocando na cabeça dela que talvez ela e o Clarencio devessem namorar, porque eles formariam um casal muito bonito. Só que a Ashley acabou comentando que ela nunca tinha pensado sequer a respeito disso, mas ela acabou sendo convencida pelas amigas. E como parece que o Clarencio é um cara que não toma tanta atitude, as amigas dela acabou falando pra ela tomar iniciativa e foi exatamente o que ela foi fazer. Então ela chegou até o Clarencio e não teve muita enrolação. Ela já meteu na cara se ele queria namorar com ela, sem rodeios. Oi, Clarencio. Você quer namorar comigo? O quê? Eu perguntei se você quer namorar comigo. E essa cena é muito engraçada pela forma como eles começam a namorar. Mas devido a isso que aconteceu, eles resolveram marcar pra sair. E eles planejaram ir na barraca da pizza, mas estava todo mundo nervoso pra conversar sobre isso. Principalmente o Clarencio, que nunca tinha sequer passado por isso antes. Então, como uma coisa totalmente inesperada acabou de acontecer, a primeira coisa que o Clarencio pensou em fazer foi contar pros seus amigos que está namorando. E essa parte foi muito esquisita pela forma que cada um recebeu a notícia. Prestem bastante atenção nisso. Acabei de arranjar uma namorada. O quê? Parabéns, amigão, tá namorando. Eu volto logo. Notem que o Sumo ele ficou daquele jeito, tipo, o Clarencio tá namorando. Mas o Jeff, por outro lado, pareceu que ele tava irritado com a situação. E então que ele acabou falando sozinho que era pra ele ser o primeiro do grupo a namorar. Porque pro Jeff, ele é o melhor e ele tem que ser o número 1. Ele nunca aceita ninguém acima dele, o que é bizarro. Era pra eu ser o primeiro do grupo a arranjar uma namorada. Eu sempre fui o bonzinho do grupo. E essa atitude do Jeff, eu confesso que me decepcionou muito com o personagem, porque eu não tava esperando uma atitude dessas dele, sabe? Mas enquanto isso, o Sumo, ele tava até animado pelo Clarencio. Pareceu inclusive até que ele que tinha arrumado uma namorada. Ele até contou um pouco da experiência, o que era ter uma. E nesse ponto da história, a gente não sabe se o Sumo já namorou alguma vez, mas deu pra perceber que ele sabe das coisas, então por conta disso, ele resolveu dar dicas pro Clarencio. Ele precisava se vestir melhor e se preparar pro encontro. E enquanto ele tava se divertindo, escolhendo a roupa com o Sumo, o Jeff, ele veio só espionar pra ver como que tava. Ele poderia muito bem ter ido ali e se juntado a eles, dar algum palpite de como ajudar, até porque eles são amigos. Mas como ele tá com uma certa inveja do Clarencio, ele resolveu fazer nada. Ele veio só pra observar de longe e não pra ajudar. Eu acho que ele veio observar se o encontro do Clarencio fracassou, sabe? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E já já vocês vão entender do porquê eu tô falando isso, mas enfim. O Clarencio estava ali procurando a roupa ideal e acabou achando uma. Até o Jeff ficou surpreso porque ele ficou muito bonito. Mas o Sumo não gostou daquela roupa e acabou mostrando uma que estava muito feia. Mas por algum motivo o Clarencio acabou curtindo a sugestão do Sumo. Agora ele ia ensinar basicamente como tratar a Ashley no encontro. E ele iria transformar o Clarencio em um cavalheiro. E essa parte ela foi engraçada, porque para ensinar o Clarencio, eles iriam acabar tendo que atuar. Então a ideia do Sumo era fingir ser uma garota. E que estava ali tendo encontro com o Clarencio. Oh, céus! Eu quero atravessar a rua, mas tem uma poça enorme no caminho. O que eu posso fazer?
quer? Que era pra mostrar, né, como é que funciona um encontro. E apesar que eu admiro a atitude do Sumô de querer ajudar o Clarencio, eu confesso que as dicas dele eu não gostei muito. E eu acho que vocês vão concordar, porque tem um momento que ele ensina como o Clarencio deve agir pra ajudar a Ashley a atravessar a rua. E eles fazem aquela velha dica como a gente vê em alguns desenhos animados, onde o cara toma uma atitude de tirar o casaco e jogar numa poça pra ajudar a mulher a atravessar. E essa dica foi muito péssima, primeiro porque eu nunca vi ninguém fazendo isso na vida real. Só que o Sumô viu isso na televisão e achou uma boa ideia. E ele não fez por mal, foi o jeito dele de tentar ajudar. Então não tem como ficar com raiva dele por conta disso. O triste é que, como eu imaginava, o Clarencio é sem noção. Então ele acabou usando aquele casaco todo encharcado. Só que as dicas ainda não acabaram, porque tinha que fazer parecer o Clarencio alguém interessante. Eles foram pedir ajuda de ninguém mais nada menos que o Jeff. E o pior é que quando eles vão na casa dele, ele já abre a porta falando isso. Cancelaram seu encontro? Você tem 5 minutos pra me fazer ficar interessante, Jeff. Ele tava simplesmente torcendo pelo fracasso do Clarencio. Eu sei que é só um desenho e que talvez eu não devesse levar isso tão a sério, afinal o Jeff é só uma criança. Só que é meio triste o modo como ele pensa já nessa idade. A forma que ele é babaca nesse episódio eu acho muito triste. Mas o Sumô levou o Clarencio lá pra justamente o Jeff ajudar ele. Apesar que, sinceramente, eu não acho uma boa ideia pedir ajuda do Jeff. Mas pelo menos ele não tava mentindo nem pro Clarencio e nem pro Sumô. Eles estavam pedindo quase o impossível, que era pro Clarencio se tornar alguém interessante em 5 minutos. E eu tenho que concordar com o Jeff, porque é muito pouco tempo pra isso. E essa parte em específico eu não consegui entender muito bem se o Jeff estava pesquisando como ser alguém interessante, porque baseado na atitude dele durante o episódio todo, não ficou muito claro se ele estava fazendo de propósito o computador demorar a carregar, que era pra justamente não ajudar o Clarencio, ou se a internet estava realmente lenta. Então não tinha como saber, só que o Jeff escreveu umas perguntas, que era pro Clarencio fazer durante o encontro que iria dar certo. E agora que vamos saber se ele realmente ajudou o Clarencio, ou na hora que ele fosse fazer as perguntas que ele recomendou, ele iria acabar sendo babaca sem querer, é o que vamos descobrir. Só que chegando na barraca da pizza, o Clarencio levou flores que não tava nem um pouco bonita, até porque eu acho que ele destruiu pelo caminho por estar nervoso. Inclusive, ele até queria que o Sumô fosse no encontro com ele, que era pra ele ajudar, até porque se ele fosse sozinho, ele não ia conseguir manter a calma. Só que o Sumô acha que encontros são especiais e não faz sentido ele estar presente. Inclusive, eu acho o Sumô uma figura nesse episódio, até porque ele acabou forçando o Clarencio a crescer. Sumô, eu mal conheço ela. Boa sorte! Ele tenta fazer o Clarencio se virar sozinho porque a parte dele ele já fez. É tipo uma prova, ele tinha ajudado a se preparar. Agora era a hora do Clarencio pôr em prática o que ele aprendeu. E chegando na mesa, o Clarencio estava tão nervoso que ele nem deu as flores pra Ashley. E na hora que ele foi fazer o pedido, ele acabou até enfiando a cara no cardápio, que era pra não ficar encarando ela, de tão nervoso que ele tava. Mas no fim eles fizeram o pedido, mas enquanto eles esperavam, acabou ficando um silêncio absurdo. E foi então que o Clarencio acabou usando o bloco de nota do Jeff. E tinha umas perguntas que eu até achei engraçadas. Se você estivesse presa numa ilha deserta, o que ia querer? Eu pensei que seria algo pro Clarencio passar vergonha, porque era o que eu tava esperando do Jeff, mas acabou que não era. E o engraçado é que enquanto eles estavam conversando, o Jeff e o Sumô estavam ali ao lado, e estavam disfarçados de senhoras. Olha lá, tá todo charmoso. Nosso menininho já é um homem. Eu confesso que eu ri dessa cena. Deu pra perceber a diferença entre o Jeff e o Sumô, não é mesmo? Só que chegou o um momento onde os pedidos chegaram, e o Clarencio quis fazer algo com a Ashley, que ele viu no quadro ali no milkshake porque ele achou que era meio romântico, que era basicamente dividir com ela. Só que ele acabou derramando na mão dela sem querer, e nervoso ele acabou fazendo o que o Sumo ensinou, ou seja, o encontro foi um desastre. Ah, não! Eu já sei o que fazer! Então que perceberam que eles não são bons em namoro, então acabaram chegando em um consenso que era terminar e voltarem a serem amigos. Foi uma atitude que eu achei bem legal por parte da Ashley, sabe? E a proposta do Clarencio para ser amigo da Ashley foi chamar ela para caçar sapos na escola. E por ela ser uma garota, eu até pensei que ela acharia estranho, só que ela acabou até que curtindo ir com o Clarencio. E depois disso, a interação dela com o Clarencio até que foi bem saudável. Mas o que eu achei bizarro é que depois que foca nos meninos, o Sumo acabou lamentando que o encontro do Clarencio deu errado, mas o Clarencio ele tava bem tranquilo quanto a isso. O problema mesmo era o Jeff, porque ele acabou fazendo uma pergunta bem sinistra. E aí, qual é a
nada, Ashley. Ela tá disponível? Não é pra mim, não. É só pra saber. Eu achei bizarro ele estar interessado na Ashley depois que ela e o Clarencio terminaram. É meio esquisito ele dar uma de talarico, na moral. O Jeff, pra mim, ele acabou só errando nesse episódio. Talvez só o único acerto dele foi ele não escrever perguntas estranhas pro Clarencio fazer. Até porque ele poderia ter piorado a situação ainda mais, mas enfim. O Clarencio queria saltar de boa porque ele percebeu que não é o momento pra ele namorar. Mas pelo menos, eles voltaram a ser crianças normais, fazendo suas bobagens. Mas também confesso que o Jeff me decepcionou muito nesse episódio. Eu até que gosto dele, tirando alguns momentos que ele é muito perfeccionista. Só que agir assim com um amigo eu achei muito ruim. Mas me diga, qual a sua opinião sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.